Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Vinícius Campos de Freitas e hoje vai começar o curso de Elétrica do Projeto Turning Point. Eu vou ser o professor de Física e a gente tem que começar falando de processo de eletrização. Mas antes eu queria falar de algumas coisas mais importantes. Até agora a gente já estudou mecânica, ondulatória, calor, né? A gente estudou termodinâmica. Mas até agora a gente não falou de uma coisa muito fundamental da matéria como um todo, que é a carga. Se você pensa em matéria, a gente sempre pensa em massa, a gente pensa em peso, a gente pensa em volume. Mas a gente sempre esquece que as coisas têm carga. Tudo tem carga. Quando a gente pensa no átomo, você está estudando uma modelo de Dalton com um professor de química, você aprende lá o modelo quando o Dini Passer, né? Você aprende o modelo dos elétrons, né? Então, tem carga negativa, eles estão rodeando o núcleo. Se você aprender isso aqui, você vai aprender. Mas o que importa é que tudo é feito com carga. Tudo tem carga. Toda matéria tem carga. Carga, ela é uma propriedade da matéria. É a palavra correta. Ela é uma propriedade. Propriedade da matéria. Da matéria é tudo mesmo, na matéria. E aí, quando você pensa, da mesma forma que carga é uma propriedade da matéria, massa é uma propriedade da matéria, volume é uma propriedade da matéria, a gente pensa numa unidade. Qual é a unidade da carga? Quando a gente pensa em massa, a gente pensa em quilograma. Quando a gente pensa em volume, a gente pensa em litro, metro cúbico. Quando a gente pensa em carga, a gente pensa num cara que mais... A gente pensa num cara que meio que descobriu a carga. É um cara chamado Coulomb. Tá? Coulomb é a unidade de carga. Historicamente falando, Coulomb ele veio depois de que a gente já sabia o que era uma carga. A primeira conceito, a primeira vez que a gente teve uma noção do que era carga foi na Grécia, nos Egípcios. Foi os caras muito antigos. Não sei nem se foi os caras muito antigos. Questão que são um cara, mas é muito antigo. E os caras, eles perceberam que tinha certos materiais. Se você esfregasse ele no cabelo assim, esfregasse ele no cabelo, um material, ele ficava atraindo pequenos objetos. Então, se você pegar, por exemplo, um lápis, você pega uma caneta, você esfrega no seu cabelo assim, você coloca muito papelzinho, um monte de rasgos de papel perto desse papel, depois que você esfregou na sua cabeça, ele vai atrair. E os caras perceberam isso. Os caras perceberam isso. E aí, nessa, os caras perceberam que existia alguma propriedade da matéria que fazia com que coisas se atraíssem, certo? E aí os caras chamaram isso de elétron. Os caras chamaram isso de um negócio chamado elétron, um materialzinho, uma resinazinha. E essa resina foi o que deu o nome do elétron, tá ligado? Foi o que deu o nome do elétron. E aí a gente vem para o nosso primeiro conceito, que a gente tem o conceito de Coulomb, que é a unidade de carga. E a gente vem para o primeiro conceito, que é o portador de carga. A gente tem os átomos, né, as coisas têm massa, elas portam massa. E os elétrons, eles portam carga. Então o elétron porta carga. Existem outros portadores de carga, mas no geral, quando a gente pensa na física, assim, que a gente vai estudar agora e tal, seu vestibular, sempre que a gente tem algum movimento de carga, sempre que a gente vai estudar algum sistema de cargas, a gente está pensando em coisas que portam elétrons ou estão deficientes de elétrons. Os elétrons, eles são os portadores de carga. Sempre que o elétron ele tem a carga negativa, isso é importante saber, ele tem a carga negativa. A gente normalmente chama o elétron de E-. Só escrever elétron, mas no geral, se ele fizer uma bolinha assim, um pontinho assim bem grande assim, e falar E-, ele está se referindo ao elétron. Ele tem carga negativa. Aí você fala, pô, o que é carga negativa? Diferentemente da massa, a propriedade elétrica da matéria, né, a carga, ela tem
ela tem uma propriedade dual, ou seja, não tem massa negativa e massa positiva, né? Mas a gente tem carga positiva e carga negativa. Então, quando a gente pensa em massa, a gente sempre pensa em dois objetos se atraindo. Você viu isso no módulo de gravitação. A gente vai pensar em dois objetos que têm massa e eles se atraem, né, com uma certa força. E essa força, a gente não vai achar isso agora. Só quero que vocês entendam o conceito de carga. A força, ela é uma força de atração desses objetos. A carga, para que você tenha uma força de atração, você precisa ter duas cargas de sinais negativos diferentes. O que isso significa? A carga, ela não necessariamente, a força de interação entre cargas não necessariamente é só uma força de atração. Ela pode ser uma força de atração ou uma força de repulsão. Você pode ter duas cargas. Uma carga mais, uma carga menos. Elas vão se atrair, ou seja, uma carga positiva com uma carga negativa sempre vai gerar uma força de atração. E uma carga positiva com uma carga positiva sempre vai gerar uma força de repulsão. Uma força, e obviamente, se você tem cargas de mesmo sinal gerando repulsão, cargas de mesmo sinal também gera repulsão. Então, quando você pensa carga, você sempre está pensando em uma propriedade da matéria, você está pensando em interação entre carga e você está pensando em forças de atração e forças de repulsão. A unidade de carga no Sistema Internacional de Unidades que os caras definiram lá, né, no conselho e tal, ela é Coulomb. Coulomb. E a gente denota com C maiúsculo. Tá? Um C maiúsculo. Coulomb. E a gente sempre denota o sinal da carga antes do número. Então, a gente sempre vai colocar, por exemplo, você tem um certo objeto e ele está portando 5 coulombs, certo? 5 coulombs. Você vai colocar mais 5 coulombs, se a carga for positiva, e menos 5 coulombs, se a carga for negativa. Aí, se a carga realmente for positiva, você coloca o mais antes, para ficar claro. Na sua prova, você vai ter uma questão fechada, e vamos supor que ele quer que você identifique o sinal de uma certa carga. Aí vai ter uma opção lá, mais 5 coulombs, menos 5 coulombs. Não vai ter uma opção, assim, só 5 coulombs. Ele sempre vai deixar muito claro se a carga é positiva ou se a carga é negativa, porque isso é muito importante para a análise física da questão.